ignorava as duas parábolas, né, anteriores, né? E hoje, lendo, irmão, descobri algo muito lindo nestas parábolas. Descobri algo muito lindo dentro dessas duas parábolas. Jesus estava ali dentro da casa dos publicanos, dos pecadores, ali, né, dialogando com eles, porque o Senhor Jesus, o interesse dele sempre foi em atrair as pessoas para recuperá-las, né? O Senhor sempre teve este prazer de recuperar aqueles que são de fato rejeitados pela sociedade. Verdade. E Jesus estava ali dialogando com os publicanos e pecadores e ouvindo eles. Ouvindo, irmão. E de repente os fariseus, sabemos que os fariseus são aqueles que vivem a religiosidade, né? E começaram a criticar Jesus. Começaram a criticar. Aí Jesus, olha, vocês estão criticando algo e eu vou lhe explicar outra coisa aqui. Glória a Deus. Eu vou propor uma parábola para explicar para vocês o meu propósito como homem, o meu objetivo de ter vindo, de ter deixado a minha glória para vir para este planeta aqui. Glória a Deus. Eu vou mostrar para vocês. E vou propor a vocês duas parábolas para explicar. E Jesus citou a parábola da ovelha perdida, irmão, simbolizando os publicanos e pecadores. Verdade. E depois Jesus expressou a parábola da dracma perdida, expressando a respeito dos fariseus, né? Ele citou as duas classes, né? As duas classes, porque Jesus ele não ignora, né, ninguém, irmão. Ele não faz acepção de pessoas. Ele explicou, né? Olha, se o ovelho de vocês caírem, né, se perderem, né, no deserto, e aí vocês não vão atrás dela, né, porque se vocês não vão, eu vou e trago elas no ombro de volta para casa. Aí depois ele propôs a parábola da dracma, que sabemos que a dracma é uma moeda, é um dinheiro, irmão, que se perdeu dentro de casa, e aquela dona de casa varreu a casa toda procurando a dracma. Então veja que a ovelha, eu lhe pergunto, a ovelha, ela sabia que estava perdida? E Deus? Sabia. A ovelha sabia que estava perdida. Ela estava perdida no deserto, sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. Agora eu lhe pergunto, a dracma sabia que estava perdida? Não. Porque a dracma era um dinheiro, uma moeda, era um objeto. Verdade, o objeto Deus. vai saber que está perdido, né? E Jesus quis trazer uma explicação dizendo o seguinte: esses homens pecadores, eles sabem que estão perdidos, irmão. Verdade, Deus. Eles não sabem como encontrar a solução dessa situação que eles vivem. Eles não sabem encontrar o caminho para Deus, né? Não sabem encontrar o caminho para uma reconciliação, para uma aproximação com Deus. Eles estão perdidos, eles sabem que estão perdidos, mas não sabem encontrar o caminho. A dracma não, a dracma está perdida. Mas a dracma sabe que está dentro da casa, irmão. Glória a Deus. Ela está dentro da casa, perdida dentro da casa. A dracma, irmão, é o religioso que está dentro da casa, perdido, e muitas das vezes não quer não quer ter uma simplicidade, uma humildade de reconhecer o seu erro, de se desvalorizar para que Deus de fato possa tratar da sua vida. Se desvalorizar no sentido assim, de reconhecer que está errado e procurar o tratamento devido para a sua enfermidade espiritual. Os fariseus estavam perdidos dentro
dentro da casa. Mas eles não admitiam, não queriam admitir que estavam errados. Eles queriam estar certos, mesmo estando errados. Então eles estavam perdidos, sabiam que estavam perdidos, sabiam não, eles imaginavam que estavam certos. Verdade, Deus. Mas porém estavam perdidos. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão perdidos e vocês não sabem que estão perdidos, porque vocês não se arrependem dos pecados de vocês. Esses não, eles sabem que estão perdidos, mas não sabem como encontrar o caminho. É diferente. Então Jesus explicou aos fariseus dentro dessas duas parábolas. Aí depois ele vai lá para o filho pródigo. Aí ele cita o filho que pega a herança e vai embora, e o filho que fica dentro da casa, irmão, que fica perdido dentro da casa. A prova que ele estava tão perdido, a prova é concretizada quando aquele filho mais jovem volta para casa. Quando o filho mais jovem volta para casa, o filho mais velho percebe que estava perdido, e o pai também percebe que ele estava perdido. Aleluia, Deus. Então, queridos, veja que Jesus, ele sempre tem o interesse de recuperar aquele que se encontra perdido, aquele que reconhece os seus erros. Jesus está sempre disposto a recuperar esta pessoa. O interesse de Deus é recuperar, não é perdoar. Porque ele está dizendo aqui, porque maior alegria há no céu pelo pecador que se arrepende. É verdade. Então, quando o Senhor consegue recuperar alguém, a alegria que os anjos fazem e festejam no céu é grande, irmão. Pela uma pessoa que se recupera, que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados. Mas tem que, de fato, irmão, se arrepender mesmo. Verdade. Porque o verdadeiro arrependimento, ele tem poder. Ele tem poder para transformar uma pessoa. Quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, ele passa a se submeter à palavra de Deus como ela é, irmão. Tem pessoas que não querem se submeter à palavra de Deus. Quer mudar do seu jeito. Irmão, ninguém muda do seu jeito. Nós só mudamos se nós nos enquadrarmos dentro dos padrões da Bíblia. Se eu me enquadrar dentro deste padrão aqui, Deus muda a minha vida, Ele transforma a minha vida, Ele me dá um novo direcionamento para frente. Se eu me submeter a esta palavra, porque eu não posso ser um religioso, eu tenho que ser um cristão, irmão. É diferente. O religioso do cristão tem uma diferença muito grande, irmão. O religioso, ele vive pelos dogmas, né? Pelos costumes, né? Aquele costume de repetir aquilo diariamente. Vamos supor, né? O cristão não. O cristão, ele é diferenciado. Ele diferencia tudo que ele faz, irmão. Tudo que ele faz, ele diferencia. Ele procura mudar, melhorar, ele procura oferecer algo melhor para o seu Senhor. Todo dia ele quer ser diferente para agradar os olhos de Deus. Irmão, para nós nos mantermos no caminho, não existe muitos obstáculos como a gente imagina. Não existe algumas interferências, mas não muitos obstáculos. Verdade. Algumas interferências aparecem. Por que aparecem as poucas interferências? Porque aquelas interferências que muitas das vezes, quando estamos caminhando, quando elas surgem, elas existem para nos provar, nos testar. São testes, são provas que
que são importantes para a nossa vida, para nós nos desenvolvermos. Glória. Né? Aleluia, meu Deus. É importante nós passarmos pelos testes, irmão. Né? Porque enquanto está no glória a Deus e ouve alegria, está tudo bem, né? Mas quando começa a vir uma prova, uma situação que venha confrontar com a minha fé, aí se eu não for resistente, se eu não tiver uma fé consistente em Deus, eu caio, irmão. Eu fraquejo. Eu recuo, eu retrocedo para trás. Verdade, Deus. É importante que nos momentos de luta, quando eu perceber que não vou conseguir, eu venha cair aos pés do Senhor e dizer: Senhor, não me deixa me perder no caminho, não me deixa ficar perdido, Senhor. Me sustenta, me ajuda, me orienta. E é por isso que é importante haver oração na vida da gente. Aleluia, Porque Deus. a oração te apruma, irmão. A oração te apruma no caminho. A oração te sustenta no caminho. Porque crente que não ora, ele não se sustenta na fé, irmão. Glória. Crente que não ora, ele não consegue se sustentar fiel na presença de Deus. Verdade, Deus. Porque o crente que não ora, ele começa a se tornar um religioso de pouquinho em pouquinho, né? Porque ele não ora, irmão. Quem não ora não sente, irmão. E quem não sente vai viver uma Verdade, vida de qualquer Deus. jeito, vai Aleluia. vai seguir a vida cristã dele de qualquer maneira. Então é importante nós orarmos, porque a oração te faz você se manter firme, né? E ter sensibilidade de compreender a presença de Deus perto da sua vida. O filho pródigo, irmão, se concentrou o quê? Nas riquezas do pai. Tem muitos que estão dentro da casa de Deus só atrás de riqueza, dentro da casa de Deus, atrás das riquezas do pai. Por isso que se perde, irmão. Nós não podemos estar na casa preocupados com riquezas, irmão. Temos que estar dentro da casa preocupado com o reino de Deus, em ganhar, em conquistar o reino de Deus. O próprio Jesus, olha, não te preocupa com o negócio de riqueza, te preocupa com o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Então, quando você começar a dar prioridade para o meu reino, quando você estiver firme no meu reino, as demais coisas eu te acrescento, meu filho. Verdade, Deus. Glória. Não te preocupa com as demais coisas que o Senhor te dá, irmão. Ele vai te acrescentar, é Ele. Irmão, as demais coisas só é bênção na nossa vida quando é acrescentada por Deus. Mas quando as pessoas estão dentro da casa procurando riqueza, procurando isso, aquilo e deixando o reino de lado, irmão, está se perdendo igual essa dracma, igual aquele religioso aqui que está conversando com Jesus. Verdade, Deus. Né? A dracma está relacionada às pessoas que estão procurando dinheiro. Então, quando eu estou dentro da casa de Deus procurando dinheiro, eu me perco do caminho. Eu me perco do caminho e não sei mais como chegar no reino de Deus. Verdade. Porque estou andando em direção ao dinheiro e não ao reino de Deus. Então esses religiosos, eles estão preocupados com dinheiro, irmão. Dinheiro. E o Senhor Jesus, ele não está dizendo que não vai te dar dinheiro, não. Ele está dizendo o seguinte: me busque em primeiro lugar. Quando eu perceber você firme, quando eu perceber você estruturado, quando eu perceber que você de fato está de pé, eu te acrescento as demais coisas. Eu te acrescentarei as demais coisas. Vou te dar dinheiro, vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar tudo aquilo que o teu coração deseja. Mas em primeiro lugar, dê prioridade para o meu reino. Não te preocupa com as demais coisas, porque eu te acrescentarei. Glória a Deus. Então, irmãos, Glória. veja que
Aleluia. Tinha ovelhas perdidas no deserto que sabiam que estavam perdidas e não sabiam como encontrar o caminho, como nós vemos hoje. Tem muitos que estão perdidos lá fora e você leva a palavra para eles e eles dizem assim: poxa, mas se eu for e não conseguir, se eu for e não me sustentar, né? Eles acham que não vão conseguir, eles não sabem como encontrar o caminho. Estão perdidas e sabem que estão perdidas e não sabem como encontrar o caminho. Por isso Jesus precisa de mim e de você, para sinalizar para estas pessoas o caminho, irmão. Eita Deus! Nós somos chamados para isso, para sinalizarmos para aqueles que estão perdidos o caminho. Se for preciso, meu querido, coloque no seu ombro e leve para a casa de Deus. Se for necessário colocar no ombro, coloque, mas leve aquele que está querendo ir para a casa de Deus, leve esta pessoa para a casa de Deus, porque é difícil, irmão. Lá do mundo para chegar aqui é difícil, não é fácil não, viu? E a cada dia se torna mais difícil das pessoas que estão perdidas no deserto, no mundo, de chegarem aqui na casa de Deus. Aqui que eu digo é porque estou pregando nesse exato momento, mas pode ser em qualquer outro local que pregue a palavra de Deus. Está entendendo, irmão? Jesus pode mandar as ovelhas para qualquer local, né? Lá para o presbítero Ivanildo, para o Hilton, para cá, para o pastor aqui vizinho. Deus pode mandar as ovelhas para onde Ele quiser mandar. É verdade, Deus. Agora é importante que nós estejamos à disposição do reino. É por isso que o Senhor não quer que nós nos preocupemos com coisas materiais, mas que venhamos a estarmos preocupados com as coisas do reino, com as vidas, com as almas que estão morrendo, que estão se perdendo, os filhos pródigos que estão perdidos lá fora. É verdade. Só que, falando do filho pródigo aqui, eu vejo um detalhe aqui muito importante também. O filho pródigo, o pai não foi atrás não, né? Voltou sozinho, né? O filho pródigo voltou sozinho. A ovelha perdida, o Senhor ainda falou que, se possivelmente, ainda colocava ela no ombro, né? Mas o filho pródigo, o pai deixa voltar sozinho. É verdade. Tem muitos filhos pródigos aí, irmão, que precisam voltar sozinhos para a casa de Deus. E só vão voltar para a casa de Deus quando estiverem sofrendo, quando estiverem padecendo com as contaminações deste mundo. Por quê? Porque se entrega ao mundo, e o mundo, ele, a cada dia que passa, que a pessoa se entrega para ele, mais ele algema, mais as algemas acostam, mais as correntes ficam apertadas, né? Então é importante esta pessoa entender que está vivendo escravizada. Então, quando ela entender que é escravizada, que está sendo escravizada, ela precisa realmente clamar ao Deus de Israel, para que Deus liberte, e assim ela tenha forças. Glória a Deus! Eita Deus de poder, de maravilha! O pródigo Glória! precisa voltar para casa sozinho, irmão. A ovelha perdida não. A ovelha perdida, ela não sabe como encontrar o caminho para a casa do pai. O filho pródigo sabe, porque ele tem que voltar pelo mesmo caminho que ele foi, né? Ele não encontrou o caminho para ir para o mundo, então agora ele tem que encontrar o caminho para voltar para casa. Verdade, O filho pródigo. Glória. Assim. Então, queridos, Deus, Ele tem um projeto em nossas vidas. Eu quero contar um sonho que eu tive nessa semana, um sonho que eu fiquei, vou lhe dizer que fiquei assim um pouco preocupado com este sonho. No meu sonho aparecia um homem, como se fosse um homem, um turista de fora, uma pessoa de fora, não era uma pessoa brasileira.
aproximava de mim e dizia assim: olha, observa tudo que eu vou te mostrar. Eu observava, né? Aí no sonho, automaticamente, eu vi aquele homem conversando com comerciantes aqui no estado do Ceará, comerciantes, no sonho, né? Eu via ele conversando com alguns comerciantes. E quando ele chegava para aquele comerciante, ele gastava, né, um recurso assim, gastava um dinheiro bom, né, naquele comércio. Aí quando ele comprava aquela mercadoria daquele comerciante, pagava, aí ele tirava uma semente de trigo do bolso, amassava com a mão e entregava para aquele comerciante. Eita Deus. Para todos os comerciantes, esse cidadão fez isso. Para todos os comerciantes, ele fez isso. Ele comprava a mercadoria que aquela pessoa vendia, pagava bem pago, né? Aí tirava do bolso uma semente de trigo, amassava, entregava para ele e dizia assim: aproveita os tempos bons que vocês estão vivendo agora, porque está chegando aí, vai se aproximar aí 4 anos de seca. Dizia assim: aproveita os tempos bons que vocês estão vivendo agora, porque está se aproximando aí 4 anos de seca. Ele dizia para o comerciante, após entregar essa semente amassada na mão dele para cada comerciante. Irmão, e eu entendi o seguinte, que Deus vai tocar na parte financeira do país, irmão. Deus vai atingir a área financeira do Brasil. Verdade. A área financeira, o capitalismo financeiro do país vai